tenho certeza que alguma vez na sua vida você já ouviu falar sobre a Área 51. Ela é uma base do exército americano rodeada de vários mistérios, várias teorias e uma segurança fora do normal. Esse é um dos lugares mais bem vigiados do mundo inteiro. Qualquer um que se aproxime daquela área pode não ter um fim muito bom. Mas por que será que esse lugar desperta tantas teorias? Qual é a verdadeira história da criação dessa área? Quais são os maiores mistérios envolvendo esse lugar? Conheça hoje os mistérios da Área 51. Muitas coincidências são relevantes quando falamos da Área 51. A principal delas é quando falamos da sua origem, que segundo documentos oficiais data de 1955. Porém, antes disso, a gente já tinha um caso associado a essa Área 51, o famoso caso Roswell. O incidente de Roswell ficou muito famoso quando supostamente caiu um objeto não identificado na cidade do Novo México. E ao saber disso, o exército norte-americano correu para catar todos os destroços. E segundo testemunhas oculares, pessoas que presenciaram o fato, além de uma limpa geral, foram também levados 2 corpos. Corpos esses que muitas pessoas afirmam até hoje que são de alienígenas. Segundo as pessoas que presenciaram o fato, as autoridades recolheram todo aquele material e levaram para um estado que fica a oeste dos Estados Unidos, o estado de Nevada. Esse caso Roswell tem coisas muito interessantes que, se vocês curtirem e quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre esse caso aqui no canal. Aí você me fala assim: ok, Flash, eu entendi a relação das duas coisas, mas o que esse caso aí tem a ver com todo o mistério? Bom, para começar, o caso Roswell teria ocorrido em 1947, antes mesmo da suposta criação da Área 51. E se você acha que essas coincidências param por aí, não. Onde você acha que está localizada a Área 51? Justamente no estado de Nevada, que é o mesmo lugar para onde as pessoas que estavam ali disseram que os destroços e os 2 corpos haviam sido levados. Pouco tempo depois, o governo veio a público e disse que aquilo que caiu ali em Roswell se tratava de um balão meteorológico. E acabou ficando por isso mesmo. Até hoje, o que se faz de fato na Área 51 é um completo mistério. As informações que temos é que lá é usado para a criação e teste de novas aeronaves supersônicas e também algumas armas. Mas é claro que a nossa curiosidade não tem limites. E foi assim que as pessoas começaram a criar várias teorias sobre o que tem de verdade ali na Área 51. Como eu disse, as lendas são tão fortes com o envolvimento de aliens que a única cidade perto de lá se chama Herschel, que atualmente vivem por lá cerca de 98 pessoas. E a cidade é toda tematizada com aliens para tudo que é lado. A placa da cidade tem uma nave, as placas do estacionamento também, até a estrada que leva até essa cidade tem um nome bem peculiar: Extraterrestrial Highway, que traduzindo para o português é como se fosse estrada ou rodovia extraterrestre. E lá tem até um bar chamado Little Alam, que também funciona como um hotel e um ponto turístico. É um lugar bem legal, mas você pode se assustar se for passar uma noite por lá, porque tem aliens nas janelas. Imagina só o susto você acordar de madrugada e dar de cara com um alien na janela. Mas essa teoria sobre possíveis aliens guardados na Área 51 não surgiu só após o caso Roswell, não. Ela ficou mais forte depois que apareceu um cara muito importante na nossa história, chamado de Bob Lazar. Esse cara apareceu afirmando que era um ex-funcionário do governo e teria trabalhado na Área 51. And inside there's a small complex. There is some office space, there are several laboratories. Mas até aí poderia ser só um simples cara querendo atenção, buscando chamar a atenção da mídia e dos holofotes. Mas ele revelou algumas coisas que não poderiam ter sido inventadas da cabeça dele. Esse cara veio chamando a atenção pelo nível de detalhes que ele apresentou em seus depoimentos, como uma área em que ele trabalhou chamada S4. E lá ele teria a função de examinar o ato de propulsão de uma das 9 naves que teriam ali. Pra gente entender mais um pouco sobre Bob Lazar, ele é um cara muito inteligente que desde pequeno sempre foi fascinado por motores a propulsão e essas coisas do tipo, foguetes. Na sua juventude mesmo ele chegou a colocar um desses motores de propulsão em uma bicicleta. Então ele foi chamado porque ele conhecia muito bem esse tipo de coisa. O Robert, ou Bob Lazar, como era mais conhecido, afirma que de primeira achou que fossem naves terrestres e que de alguma maneira aquelas naves teriam em seus testes sido confundidas com OVNIs. Mas depois de entrar em um hangar, ele mudou de ideia. Ele disse que o assento ou a cabine onde eram pilotadas essas naves eram tudo muito pequeno, não cabia um humano ali. Parecia mais um lugar de pilotagem para crianças, porque era muito pequeno. Inclusive, certa vez quando ele estava andando por lá, ele passou por um desses hangares e ele viu pela janela assim de relance 2 pessoas de jaleco conversando com uma criatura pequena com braços compridos. E depois de um tempo ele falou que aquilo ali talvez não fossem aliens mesmo, fossem talvez bonecos que eles fizeram para colocar nas cabines, que são bem pequenas das naves, para poder testar o tamanho e tudo mais. Lazaro ainda descreveu hangares subterrâneos chegando a ter mais de 10 andares, com andares exclusivos só para o trabalho de dissecação de corpos de extraterrestres. Mas é aí
aí que as coisas ficam ainda mais estranhas. Segundo Bob Lazar, ele deu essa entrevista para poder se proteger, já que ele não estava trabalhando lá mais, ele saiu de lá e era como uma forma de proteção, porque se eles matassem ele é porque tinha alguma coisa realmente acontecendo. Mas aí então eles começaram a pesquisar sobre a vida desse cara para saber toda a sua história, como ele chegou a trabalhar lá. O mais estranho é que os registros dele sumiram. Não tinha registro de onde ele tinha estudado. O laboratório que ele trabalhou um tempo antes também falou que nunca tinha visto ele lá. E a história foi dada como mentira. Durante esse tempo também, o Bob Lazar, ele teve sua casa invadida por vários agentes do FBI, da SWAT e até mesmo da Polícia Nacional. Ou seja, estava muito estranho. Foi como se o governo e as autoridades tivessem apagado a vida do cara, para assim talvez colocar ele como mentiroso. Mas aí as coisas começaram a aparecer. Um jornal da época em que Bob Lazar trabalhou no laboratório foi encontrado, inclusive com a foto do Bob Lazar ali no jornal, e essa matéria dizia que ele era sim um dos funcionários, um dos caras que trabalhavam ali no laboratório. Inclusive depois também foram encontrados registros dos funcionários que trabalhavam no laboratório naquela época, e o nome do Bob Lazar tá ali. E com isso outra coisa se provou verdade, porque se ele não tivesse concluído a faculdade, o laboratório jamais teria contratado ele. E logo depois também jornalistas entraram em contato com várias pessoas que tinham estudado e afirmavam que tinham estudado realmente com o Bob Lazar. O Bob também realizou 4 testes diferentes de polígrafo, que contam se o cara tá falando a verdade ou mentira, aquele teste. E todos deram que ele tava falando a verdade. A Área 51 é literalmente a área mais segura dos Estados Unidos, quiçá uma das mais seguras do mundo. E só do lado de fora já deixam bem claro que a partir de um certo ponto, se você passar, o governo está autorizado a atirar. Fora isso, tem 2 coisas que são muito usadas para segurança no local. Camel Dudes são pares de homens que não parecem ser militares, mas patrulham todo o perímetro. Esses guardas provavelmente são civis contratados. Observadores os chamam de Camel Dudes. Camel é de camuflado, porque eles geralmente estão camuflados com roupas de deserto. Os Camel Dudes geralmente dirigem em volta da área com veículos de tração nas 4 rodas, olhando para todos os lados que estejam próximos dos limites da Área 51. E o que dizem desses caras é que eles são contratados para ficar só ali observando, eles têm que evitar o contato com intrusos. Mas se alguém parecer suspeito, os Camel Dudes ligam para o xerife local para que ele cuide do suspeito. Apesar de serem mais observadores, às vezes também podem confrontar os invasores aprendendo filme, celular ou qualquer dispositivo de gravação que possa colocar os segredos da Área 51 em perigo. Esses caras também costumam ter apoios de helicópteros. Há rumores de que pessoas que tentam invadir lá são assustadas por pilotos que usam táticas ilegais, como sobrevoar bem baixo, assim, bem perto dos invasores, para poder intimidá-los. Outras medidas de segurança incluem sensores ficados ao redor do perímetro da base. Esses sensores detectam movimento e alguns acreditam que eles podem até discernir entre animal e o ser humano. Como a Área 51 é efetivamente uma área de preservação de vida selvagem, era importante criar dispositivos de aviso que não pudessem ser facilmente enganados por um animal de passagem. Uma teoria sustentada pelos observadores é que os sensores podem detectar o odor da criatura que está passando. Esses tais sensores detectam uma assinatura de amônia. Chuck Clark, um morador de Herschel, descobriu vários sensores e em um certo ponto a Força Aérea o acusou de interferir com o dispositivo de sinais e ordenou que ele devolvesse um sensor que estava faltando ou pagasse uma multa. Clark aparentemente cumpriu a ordem. Na década de 50, quando o foco da base era testar o avião espião U-2, a CIA teve de interromper as operações e evacuar a instalação devido ao teste nuclear realizado nas proximidades do local, em Nevada. Às vezes, a AEC anunciava os testes com antecedência para permitir que os moradores próximos tivessem tempo de evacuar a área se considerassem necessário. Mas outras vezes, os testes não eram anunciados. E o assustador é que os resultados desses testes podiam ser vistos a mais ou menos 161 quilômetros de distância dali. Frequentemente as pessoas em Las Vegas organizavam viagens para os picos próximos e faziam piqueniques olhando para as nuvens em forma de cogumelo. Em 1980, o governo autorizou um programa para remover o solo que continha radiação dos arredores do Lago Groom, já que vários testes haviam sido feitos ali. Fotos de satélite confirmam que equipes removeram quantidades imensas de sujeira da área. E os moradores das cidades vizinhas relataram um aumento muito grande do índice de câncer. Muitas pessoas processaram o governo, alegando que os testes os deixavam doentes. De acordo com um processo judicial movido contra vários oficiais do governo, os trabalhadores solicitaram equipamento de segurança como máscaras respiratórias, mas essas foram negadas.
E aí, quando os trabalhadores perguntavam se eles podiam levar o seu próprio equipamento, os superiores falavam que, por razões de segurança, não podia trazer nada da área externa para dentro da base da Área 51. O resultado foi que muitos funcionários civis ficaram doentes devido à exposição. O presidente Bill Clinton assinou um decreto presidencial livrando a Área 51 de regulamentação ambiental em setembro de 1995. E esse decreto é o reconhecimento mais formal da existência da Área 51 pelo governo. E lá eles falavam que a Área 51 era como o local de operações da Força Aérea. Atualmente, a Área 51 permite que a EPA inspecione a instalação para garantir o cumprimento das exigências ambientais. Porém, todos os relatórios são confidenciais. Em 1961, o espaço aéreo restrito na Área 51 se expande para cima. Isso quer dizer que não pode sobrevoar lá, senão é considerado invasão e a aeronave será derrubada. Um ano depois, o Departamento da Força Aérea expande o espaço novamente, mas dessa vez o perímetro cresce muito, formando uma espécie de caixa, conhecida como a Caixa de Gruen, ou simplesmente a Caixa. Mesmo antes da área ser considerada oficialmente reservada, guardas já desencorajavam o público a entrar nela, causando preocupação e críticas dos habitantes locais e de turistas. Em 1988, um satélite soviético fotografa a Área 51. A revista Popular Science publica a fotografia, dando à maioria dos cidadãos dos Estados Unidos a primeira chance de ver a base secreta. Nesse mesmo ano, Robert Frost, um funcionário civil da Área 51, morre. Uma autópsia mostra que seu corpo continha altos níveis de químicas perigosas. Em 2007, parece que equipes estavam construindo um novo hangar, bem maior que o hangar existente. E a Área 51 voltou aos holofotes da mídia nesse ano por causa de um evento do Facebook. Uma galera criou um evento para invadir a Área 51 e tem mais de 2 milhões de pessoas confirmadas. Isso significa que muita, mas muita gente mesmo quer saber o que tem lá dentro. Mas o exército já deixou claro que os invasores não serão bem recebidos. Então essa foi a história da origem e de alguns mistérios da Área 51. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like aí para me ajudar e comente aqui embaixo qual o próximo tema que você quer ver aqui no canal, qual a próxima história você quer que eu conte, beleza? E você, acredita que tem aliens na Área 51? O que você acha que tem lá dentro? Comente aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!